Oi Dai, resolvi gravar um vídeo aqui para passar instruções sobre como utilizar essa planilha para ficar no teu histórico, no teu arquivo, e quando tiver alguma dúvida, sempre que tu precisar, acessa novamente, volta o vídeo e tal. Bom, vamos lá. Essa tela é a tela de lançamentos e consultas. Não sei se tu percebeu, quando tu abriu o aplicativo, ele já foi imediatamente para a tela cheia, né? Pode sair aqui clicando nesse botão aqui, ó, saída de tela cheia. Então ele retorna para uma resolução normal do Excel, né? Se eu ativar aqui, ele volta para a tela cheia, beleza. Outra funcionalidade que a gente tem aqui na barra é o Super Save, um botão que a gente comentou, que faz um save junto com o backup. Então ele vai criar na realidade um arquivo de backup na pasta de origem, na pasta em que o arquivo original tiver, né, com o nome backup, a data do lado e o nome da planilha. Então sempre vai gerar dois arquivos quando ele salvar, sempre que você clicar nesse Super Save aqui. Bom, retornando então, como eu te falei, a gente tem aqui as funções de lançamento a aba de lançamentos de contas, né, contas a pagar. Dentro dessa aba a gente tem alguns botões e funcionalidades aqui do lado. Bom, vamos primeiro explorar um pouco essa aba aqui. A gente tem os dados de entrada, né, que estão aqui nessa região, onde você escolhe o nome do fornecedor, o centro de custo, o valor devido, o vencimento, e faz algumas anotações sobre essa conta. Então basta escolher os dados dentro de uma lista. Lembrando que essa lista aqui de fornecedores, ela está lá na aba de configurações fornecedores. Então todos os fornecedores que eu incluí aqui nessa lista vão aparecer lá no lançamento, nessa lista de validação, para mim optar. Ok? Escolhe então aqui um centro de custo, né, qualquer um desses. Lembrando mais uma vez que isso está em configurações centro de custos. Todos que eu tiver lançado aqui vão constar na aba de lançamentos, nessa validação de dados. Ok? Aqui o valor é um dado numérico digitado manualmente. Perceba que se você digitar um texto, ele dá um erro. Ok? Digite um valor numérico maior do que 0. Você pode colocar cancelar ou repetir, tanto faz. Dá Enter aqui, sempre um valor numérico acima de 0. Vencimento é uma data. Se você botar um texto, ele também vai apresentar um erro. Digite um formato de data: dia, dia, mês, mês, ano, ano, ano. Faltou um A aqui, né? Vamos corrigir. Então coloca uma data 15/07/2016, por exemplo. E aqui escreve um texto normal. Esse campo é livre, você pode botar números e não importa. Vou colocar aqui então parcela 1 de 10. Vamos escolher uma outra empresa aqui, por exemplo, refeitório. É isso aí. E aí basta clicar em gravar, ele vai trazer uma mensagem na tela dizendo: a conta código CT02 foi adicionada ao banco de dados. Assim que você clicar OK, ele vai atualizar os últimos 10 lançamentos. Na verdade são mais do que 10 lançamentos, são pelo menos uns 15 aqui aproximadamente. Ele vai preencher essa tabela até aqui embaixo, e dessa forma você consegue ter uma informação já mais imediata daquilo que foi salvo no seu banco de dados. A ideia aqui é que, à medida que você vai adicionando numa rotina de trabalho diária, você, caso quisesse saber quais contas você já adicionou, você teria que fazer uma busca no banco de dados. Então, para facilitar esse fluxo de trabalho, assim que você lança, você já tem um histórico de últimos lançamentos para poder se basear e desenvolver o trabalho de forma mais rápida. Aqui embaixo a gente tem a parte de consulta ao banco de dados. Essa consulta responde a esses dois botões: buscar e limpar. Se você clicar em limpar, ele vai limpar todas as informações que constam na tela, na tabela de busca. Quando você clicar buscar, ele vai utilizar os critérios de busca para encontrar informações no seu banco de dados e retornar na tabela abaixo. Então, por exemplo, se eu escolher aqui o código, colocar CT02, por exemplo, e buscar, ele deve encontrar as contas com código CT02. Obviamente que aqui havia um erro lá, né?
Então eu tinha um dado remanescente no meu banco de dados, por isso eu tenho dois códigos iguais, mas isso não vai acontecer. Eu posso buscar por combinações, por exemplo, eu quero só alojamentos CT02. Então ele busca somente esse, ok? Eu posso buscar por valor devido, por vencimento, por semana, mês, ano, status, pago ou não pago, né? Com valor pago, data de pagamento e dia em atraso, ok? Qual que é a lógica aqui? Que sempre que você for editar uma conta, por exemplo, você precisa do código dela. Então você vai fazer uma busca, por exemplo, por fornecedor, a empresa 14, refeitório. Fazer a busca, aí você vai ver aqui no código campo qual é o código dessa conta. E aí sim, clique em editar, vai abrir uma janelinha aqui que vai pedir o código dessa conta, CT02. Digita esse número, esse código, e automaticamente ele já vai trazer os dados aqui. Esses dados você pode então alterar. Pode colocar um novo centro de custos, digitar um novo valor, alterar uma data e uma anotação. Observação: você não pode alterar o nome do fornecedor, que é a data primária, que é a informação primária desse registro. Então, caso você queira alterar o nome do fornecedor, você precisa excluir a conta e adicionar novamente. Ok? Então, salvar a edição, confirma essa edição, tem então um double check aqui para garantir que você não está fazendo uma alteração de dados acidentalmente, ok? Então você vai clicar em sim e aí ele vai dar dados editados com sucesso, ok? Suas informações vão ser alteradas. Se você clicar em buscar novamente, ele já vai alterar aqui as informações, mas apenas eu mudei para alojamentos agora, não estou me lembrando. Bom, vou apagar aqui, colocar CT02. Então eu mudei aqui para a sala Unisul, né, e o valor para R$250, ele já atualizou o banco de dados. Essas informações aqui só vão ser atualizadas na próxima vez que você salvar uma conta. Aí esses dados aqui da edição vão constar naquela tabela de últimos lançamentos, se eles estiverem entre os 10 primeiros ali, né, 10 ou 15 primeiros. Bom, se eu quiser excluir uma conta, eu vou digitar o código também, CT02. Eu vou puxar os dados aqui em vermelho, lembrando que esses dados serão apagados do banco de dados, e vai excluir. Então ele vai perguntar: tem certeza que deseja excluir essa conta? Double check para garantir que você não está fazendo isso acidentalmente. Sim, a conta foi excluída com sucesso, ok. Se você buscar novamente pelo código, então ele já deletou essa conta, ok. Bom, a outra funcionalidade é a seguinte: foi então dividido, uma conta foi dividida em dois conjuntos de dados. Primeiro eu tenho os dados referenciais, né, que são dados básicos aqui, código, nome da conta e centro de custo. E eu tenho informações da conta, que são valor, vencimento, semana, mês, ano. E esses dados são dados de cadastro, ok? A partir daqui, ó, status, valor pago, data de pagamento, dias em atrasos, a gente considera que são dados de execução da conta. Ou seja, sempre que você adicionar uma conta nova, ela vai constar como não pago, o valor pago 0, sem data de pagamento, e vai contabilizar os dias em atraso com base na data que você cadastrou como vencimento e a data de hoje, certo? Para que você transforme essa conta em uma conta paga, basta clicar em pagar conta, certo? Selecionar CT02. Então vou trazer aqui os dados da empresa, da conta, aliás, empresa 13, a data, o valor, a data do pagamento. Então vou colocar, por exemplo, a data de hoje, 29 de 11 de 2016, e o valor pago, o valor exato, R$350. Aí eu colocar pagar conta. Ele pergunta, faz um double check se você quer confirmar o pagamento, você vai fazer uma alteração no banco de dados. A conta CT02 foi paga com sucesso, ok, a janelinha fecha. Se você atualizar a busca aqui, então agora ele vai trazer o status de pago, a data de pagamento e o valor pago, ok? Então esses são os dados de execução da conta. Eventualmente, se você pagou uma conta indevidamente, você pode revogar o pagamento, ok? CT02, revogar o pagamento.
os dados de data e valor pago serão excluídos e a conta retornará para o status de não pago. Deseja continuar? Sim, então double check. O pagamento da conta CT02 foi revogado com sucesso. Ok. Pronto, se eu atualizar a busca aqui, então agora eu tenho o status original, né? Não pago, valor 0 e data NA. Bom, essas são as funcionalidades da tela do lançamento. Vamos agora para a tela de configurações. Nas configurações, sempre que você quiser adicionar um novo fornecedor, basta digitar o nome aqui, fornecedor 16, por exemplo, e clicar em novo. Vai apresentar uma informação na tela. Na verdade não vai apresentar nenhuma informação, vai adicionar diretamente. E dessa forma você pode proceder para adicionar inúmeros fornecedores quantos forem necessários. Se você deseja excluir um fornecedor que foi adicionado, basta selecionar ele na lista e excluir. Aí sim ele dá uma informação na tela, você tem certeza de excluir esse registro, sim, e ele vai automaticamente apagar para você. Centro de custos funciona exatamente da mesma forma. Você pode adicionar quantos forem necessários. Novo centro de custo. Bom, vou colocar aqui, sei lá, sub 13, por exemplo. Vou adicionar. Ok. Se eu quiser excluir, basta selecionar na lista e excluir. Ele vai dar um double check e aí ele procedimenta a exclusão. Ok. Bom, vamos então agora para a tela de relatórios. Nessa tela de relatórios nós temos aqui alguns relatórios. Bom, o primeiro deles é o total por status. Como a gente não tem dados no banco de dados, obviamente o relatório aparece em branco, certo? Ocorre que nesse relatório nós teremos um fluxo dividido mês a mês aqui, né, com um total geral no final, ou seja, eu consigo avaliar o desempenho de um determinado período, considerando ainda um filtro, né? Eu posso aplicar um filtro e ver esses dados. Só um momento para carregar os bancos de dados aqui, atualizar os bancos de dados. Ele faz isso uma única vez no uso da planilha e depois esse acesso ao banco de dados fica imediato. Então no primeiro clique ele atualiza e depois ele fica imediato. Vou guardar alguns segundos aqui. Opa, aqui tivemos um erro. Essa planilha está protegida, então vamos precisar desproteger ela. Isso obviamente que precisa ser corrigido. Bom, então assim que eu clicar em um filtro, ele vai então criar um relatório aplicado somente a julho, agosto, setembro, outubro, ou a, por exemplo, 5 meses, ou o período de um ano. Eu posso alterar também aqui a escala do meu filtro, né? Escolher os anos que eu tiver disponível no meu banco de dados. Então se houverem dados com anos 2015, 2016, 2017, todos esses anos vão constar aqui e eu vou poder pegar um resultado de um ano inteiro, né? E aqui eu consigo verificar exatamente todas as contas que estão pagas e que não estão pagas e totalizar essas contas. Aqui logo abaixo a gente teria então o gráfico, né? Esse gráfico ele mostra os mesmos dados de pago e não pago de uma forma gráfica, mês a mês, com o valor aqui do lado. Ele também responde aos filtros, né? Na verdade, todos os relatórios aqui respondem aos filtros, ou seja, eu posso ver uma informação mês a mês, pago ou não pago, de alojamentos, ou somente do fornecedor empresa 13, ou somente o status de não pago. Ok? Aqui embaixo a gente tem os totais mensais por centro de custo. É uma análise, na verdade essa análise não é horizontal, ela é uma análise ampla. Vamos deletar esse campo aqui. Na coluna dessa tabela você vai ter todos os centros de custos da empresa,
E depois aqui ao lado o desempenho desses centros de custos em termos de contas a pagar, mês a mês, e no final um total geral. Esse gráfico aqui ainda aplica uma formatação condicional que vai mostrar para você qual é a conta mais alta em qual mês, comparando todos os centros de custos e todos os meses. Então assim fica fácil identificar qual centro de custo é o que está levando as contas para cima, está elevando as contas, e em qual mês do ano, se existe alguma sazonalidade. Da mesma forma você pode comparar mês a mês, você pode comparar trimestre a trimestre, pode comparar ano a ano, eventualmente até dia a dia. Então com esses relatórios você tem acesso total ao desempenho de contas a pagar da empresa. Você pode referenciar qualquer informação do banco de dados por meio desses relatórios. Informações adicionais relativas a isso daqui, a essa planilha, é que a partir desse ponto agora nós podemos incluir contas a receber numa estrutura muito similar. E uma vez que nós tenhamos contas a receber, nós poderemos gerar os relatórios de fluxo de caixa, certo? Calculando saldo período a período. Poderemos calcular, desde que implementemos planos de contas, poderemos calcular as DRS, certo? Período a período também, com os mesmos desempenhos de filtros. Além de outros relatórios possíveis que poderemos imaginar. Então fica aí a oportunidade de melhoria da planilha, né? Mais à frente nós vamos conversar sobre esse assunto e eventualmente trabalhar no desenvolvimento de novas funcionalidades. Vou destacar aqui, somente deixa eu sair aqui de tela cheia, eu vou apenas mostrar as funcionalidades que essa versão da planilha possui para fins de registro. Deixa eu me lembrar da senha. Ok, lembrei. Vamos lá, formulários, a aba versões, very hidden, vamos colocar ela como visible. Beleza, então aqui nós temos o registro de versões. Essa planilha então ela se encontra na versão 1.0, com as funcionalidades de gravar, editar, excluir, pagar e revogar pagamento de contas, consulta ao banco de dados por filtro avançado. Acabei de me lembrar que faltou apresentar um relatório ali, a gente já volta em seguida. Consulta a tabela integral de contas a pagar com filtragem simples, com botões de ordenar por e somatório consolidado automático vinculado ao filtro. Já apresento e já explico essas funções aqui. Relatórios totais mensais por status pago ou não pago, acabamos de ver. Gráfico e tabela dinâmica. Totais mensais por centros de custos com identificação de valores mais elevados, tabela dinâmica com formatação condicional, acabamos de ver também. Registros de últimos lançamentos na aba de lançamentos. Cadastro e exclusão de fornecedores e centros de custo. Super Save com backup. Log de atividades. Já apresentarei também essa funcionalidade logo em seguida. Função tela cheia, né, para maximizar a visibilidade da aplicação. Menu de navegação, proteção automática por VBA, ou seja, os usuários da planilha não terão acesso aos bancos de dados e de forma alguma poderão alterar os layouts e as funcionalidades. Bom, essas são as versões. Eu vou então, antes de mais nada, retornar ao relatório, né, o relatório de tabela, certo? E depois nós vamos ver o log de atividades. Então, o relatório de tabela, ele se encontra aqui nos relatórios, tabela corrida. Esse relatório, basta você clicar em atualizar, ele mostra exatamente a estrutura do banco de dados, ou seja, você tem todas as informações que você armazena a respeito das contas a pagar. E você pode ordenar
por dias em atraso. Por exemplo, se você quiser saber qual conta em um determinado mês tem mais dias atrasado, ou seja, tem prioridade no pagamento, né, em uma situação de restrição orçamentária, você pode fazer uma busca ordenada por vencimento, ou seja, qual é a conta que vence agora, né? Você pode ordenar pela semana que essa conta cai do mês, terceira, primeira, segunda, ano, eventualmente. Esses botões de ordenação são automáticos, lembrando que você ainda pode utilizar o filtro, certo? Escolher, por exemplo, só visualizar as contas de 2016 ou só visualizar as contas de 2016 novembro, ok? Você pode usar esses filtros de forma conjunta. Então todas as informações aqui são acessíveis com base em todos esses critérios de busca. Você pode achar qualquer conta de forma bem simples. Bom, esse é o último relatório, então é bem útil para rastrear informações do banco de dados. Lembrando que cada filtro que você aplica, você altera o somatório. Então, se você tiver as contas só de 2016, você vai ter contas a pagar de 2016 aqui no subtotal. Se você tiver só contas de novembro, você vai ter contas subtotais referentes a esse período, ok? Isso é importante. Bom, vamos então aqui ao sheet log, ok? Sheet log visible, ok? Vamos lá, então registro de versões e o log de atividades. Cada ação que essa planilha faz, ela registra um log, de forma que nós consigamos saber o que o usuário fez no momento que estava utilizando a planilha. Então, por exemplo, aqui, eu no dia 24/11, às 21h02, no meu notebook, com esse nome de usuário, registrei um centro de custo chamado teste. Excluí o centro de custo chamado teste. Eu abri a pasta de trabalho, fechei a pasta de trabalho. Abri a pasta de trabalho, fechei a pasta de trabalho. Então ele registra todas as ações que a planilha, todas as funcionalidades que a planilha incorpora. Editou uma conta, a conta código tal, excluiu a conta código tal, realizou o pagamento da conta código tal, revogou o pagamento da conta código tal, registrou o fornecedor, excluiu o fornecedor, registrou o centro de custos. Então aqui são alguns exemplos das funcionalidades que nós temos da planilha, que são mapeadas, que são aí logadas, né, pelo registro aqui. Qual que é a ideia dessa funcionalidade? É que caso haja alguma alteração indevida de dados por algum usuário da planilha e que se busque saber qual foi a origem dessa alteração, dessa mudança de informações, a gente conseguiria então rastrear a partir do log de informações. Se essa planilha for utilizada em um único computador centralizado por vários usuários, esse log não terá efetividade, pois eu não saberei o nome do usuário. É interessante que cada usuário utilize isso no seu computador, né, de forma que nós temos um registro aqui associado aos dados do nome do computador e o nome do usuário, identificando a pessoa física que fez a alteração. Caso contrário, se eu utilizar um computador único centralizado, nós nunca saberemos quem foi que executou, né, quem foi a pessoa física que executou a ação. Saberemos somente o que é que foi feito, que já é uma informação parcial e eventualmente importante. Ok. Então, assim fica encerrada a apresentação da planilha, certo? Super Save, vou clicar aqui para a gente ver. Sempre que a gente clica aparece uma janelinha aqui mostrando que foi criado um backup, e ele também apresenta o caminho dessa pasta, ok? Ele só está aqui, antes de mais nada, atualizando o banco de dados, ok? Ficou um pouco lento, meu Excel não está desempenhando muito bem. Ok, bom, sua planilha foi salva junto com o arquivo de backup na pasta c:/user/tiag/desktop. Ok. O desempenho é um pouco melhor em um computador mais rápido. O meu fica deixando a desejar aqui.
Ok, então fica encerrada a apresentação. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um grande abraço, tchau.